Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, você que tem nos acompanhado através do portal psique.com ou portalpsique.com.br. Nós estamos aqui apresentando hoje o nosso capítulo número 8, que fala sobre sexualidade. Vem comigo, presta bem atenção nesse tema, sexualidade. Você já leu os demais capítulos anteriores, e nesse capítulo de hoje, a introdução deste capítulo vai ser por intermédio de um vídeo. Deste vídeo, né? Como você já viu anteriormente, nos capítulos que já passamos, né? Você sabe que você tem um órgão verbalizador, você tem um órgão psíquico e você tem um órgão ou corpo genético. Órgão verbalizador, órgão psíquico e órgão genético. Como sabemos, né? Pneuma, psique e soma. O que eu preciso que você atente muito para o que eu vou te falar aqui, porque eu estou te explicando aqui, nós precisamos derrubar alguns mitos, vários mitos, e mitos muito fortes, porque eles têm a capacidade de desestruturar a mente humana. Por quê? Aquilo que não contribui para o equilíbrio do pneuma, psique e soma, se não contribuir para o equilíbrio, naturalmente vai fazer o quê? Vai gerar um desequilíbrio. Então eu preciso entender que isso aqui tem uma função, essa parte tem uma função, essa parte tem uma função. Isso se trata, pneuma se trata, psique se trata e corpo somático, o corpo humano se trata. E onde que eu quero falar para vocês que existem determinados mitos? Se o nosso capítulo é sobre sexualidade, eu quero que você entenda uma coisa. Não existe no pneuma humano nada que possua caráter de sexualidade. Não há sexualidade no pneuma humano. Não há sexualidade também na mente humana. O psique humano, não há sexualidade. O único compartimento da estrutura humana, da estrutura tricotômica do ser humano, que possui caráter de sexualidade é o soma ou corpo genético, o corpo humano. XY e XX, menino ou menina, são características do corpo. Nunca houve, não existe, nunca existirá nada na mente humana que possa ser diferente daquilo que o corpo apresenta. Se o corpo é XX, a mente humana vai trabalhar conforme o equilíbrio genético que suas células determinam. Ou seja, né, para falar num linguajar mais corriqueiro, não existe um homem com um lado feminino, como não existe uma mulher com um lado masculino. Ou seja, não existe no nosso interior uma sexualidade diferente daquela que as nossas células já determinam. Entenderam até aqui? Ou seja, voltando, pneuma se trata, psique se trata e soma se trata. Aqui eu tenho que ter conhecimento, aqui eu preciso aplicar o governo e aqui eu preciso aplicar também conhecimento. O centro de todas as decisões passam pela mente humana. A mente humana é o centro do governo. Se você lembrar os capítulos anteriores, você vai lembrar muito bem, para que você fuja de determinados mitos, tantos mitos ligados à sexualidade, se você for voltar a alguns capítulos anteriores, você vai entender muito bem que as nossas emoções, que são as nossas experiências afetivas, tudo que nós lidamos no mundo, abrindo um parênteses aqui, são emoções, são nossas experiências afetivas. Pensar, sonhar são experiências afetivas, tocar, provar, ouvir, provar, cheirar, tudo isso faz parte do nosso universo emocional. Tudo faz parte das nossas experiências afetivas. Só que aquelas experiências afetivas que não prolongam, não propagam e não preservam a estrutura tricotômica, já vi isso no capítulo anterior, elas vão trazer algum dano, emocionalmente falando, para a estrutura pneuma, psique e soma. A experiência emocional ou emoção que é satisfatória à estrutura tricotômica é aquela que prolonga, propaga e preserva. Deu para entender? Você já viu no capítulo anterior, nos capítulos anteriores. Então, se eu quiser viver uma experiência afetiva, ou emoção, que na minha definição, experiência afetiva e emoção é a mesma coisa, se eu quiser viver uma emoção ou experiência afetiva satisfatória,
Eu tenho que ter uma experiência afetiva que prolonga, propaga e preserva. O quê? A estrutura tricotômica. Eu tenho que preservar o pneuma, eu tenho que preservar a psique e eu tenho que preservar o soma. Se eu, de alguma forma, as nossas experiências afetivas não prolongam, ou não propagam, ou não preservam, eu estou agredindo a estrutura tricotômica. E aquilo que não propaga, não prolonga ou não preserva, são caminhos de morte, como nós ensinamos no livro. Não caminho da morte física, propriamente dito, mas caminho de morte da nossa estrutura emocional. Você já viu nos capítulos anteriores que a nossa mente, ela caminha para emoções satisfatórias e emoções insatisfatórias. Ou caminhos de vida ou caminhos de morte. Para você entender, para finalizar essa primeira parte desse capítulo sexualidade. Aquilo que não prolonga, não propaga ou não preserva, agride a estrutura tricotômica. E aquilo que prolonga, propaga e preserva, ele cuida da estrutura pneuma, psique e soma. E não esqueça, não há nada no nosso ser interior que tenha caráter de sexualidade fora do corpo, fora do soma. Não existe de forma nenhuma homem com lado feminino, não existe de forma nenhuma menina com lado masculino. O que fala a favor disso são ciências que vêm destruir, desequilibrar e causar uma desarmonia emocional. Se você vive buscando o equilíbrio interior, a harmonia psíquica, que eu tanto falo nos capítulos anteriores, você busca a harmonia, você precisa entender isso. Se a sexualidade é algo que está incomodando você, a opção é de cada um, mas saiba de uma coisa: se você agredir essa estrutura, de alguma forma você vai viver uma experiência afetiva insatisfatória. De alguma forma você vai agredir a estrutura tricotômica. Não esqueça, pneuma se governa, mente exerce governo e soma, eu preciso conhecer o meu corpo. Não há nada, para finalizar, não há nada no nosso ser interior que eu possa chamar de sexualidade diferente das minhas células, XY e XX. Um abraço, nos acompanhe no nosso Twitter, no nosso Facebook e acompanhe nossos demais vídeos. Um abraço e até já.